Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Se você também é um amante da teledramaturgia, assim como nós, da família Você Viu a Novela Ontem. E também já deixa o seu like para dar aquela moral, ok? Gente, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre uma coisa curiosa. É uma curiosidade que eu vou trazer aqui para vocês sobre novelas e minisséries que tiveram o título iguais. Não é curioso isso? A gente tem uma gama de produções, né, teledramatúrgica e milhões de ideias que podem ser usadas em títulos, mas ainda assim tem títulos que se repetem. Eu não acho isso legal. O que você acha? Me conta nos comentários, porque daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu vou te contar 5 títulos iguais entre novelas e minisséries. Bom, gente, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu tava lendo notícias sobre uma das próximas produções das 21 horas da Rede Globo, que será escrita pelo João Emanuel Carneiro e vai receber um título que já foi título de uma novela anteriormente, algumas décadas atrás. Eu estou falando de Olho por Olho. Mas eu vou deixar para te contar qual foi a outra novela com esse mesmo título por último, porque eu vou começar contando sobre a novela mais antiga dessa lista, que teve um nome igual a uma outra produção, tá certo? Então são 5 títulos e eu vou começar agora. O primeiro título, gente, é Vidas Cruzadas. Vidas Cruzadas já foi título de 2 novelas. Eu não sei se foi título de mais que 2. Se foi, alguém me conta aqui nos comentários, tá? Mas que eu saiba, foi título primeiramente de uma trama da Ivani Ribeiro, escrita em 1965 e exibida pela TV Excelsior. Essa trama era protagonizada pelo Carlos Zara, que fazia um personagem chamado Henrique Varela, que era um marginal que descobre que tem um sósia chamado Bruno Vieira, e ele desaparece com esse sósia, né, esse Bruno, ou ele morre, não lembro direito. E aí ele assume o lugar do sósia dele na família. E ali ele descobre que essa família é super disfuncional, tem vários problemas, então ele vai ter que lidar com tudo isso e tentar resolver os problemas do sósia. Então olha só que interessante. Ele tá querendo se dar bem, né? Um marginal que tá querendo se dar bem tomando o lugar do cara, e aí ele acaba conseguindo um monte de problemas para si mesmo que já veio no pacote com essa família. Uma ideia nada original sobre sósias e gêmeos, a gente já teve várias histórias assim, né? Pra gente ver que desde os idos dos anos 60 já tinha histórias que na época eram originais, claro. E a gente foi reformulando, os autores foram reformulando e fizeram dezenas de outras tramas com um mote meio parecido. Agora, a segunda trama que teve esse mesmo título de Vidas Cruzadas foi exibida pela Record no ano 2000. E foi uma trama escrita pelo Marcos Lazzarini e pela Escila Pedroso. Era protagonizada pela atriz Patrícia de Sabri. Era uma história meio truncada, assim, meio difícil de entender, mas eu vou tentar resumir assim rapidamente. A Patrícia de Sabri fazia a Letícia, que era neta do velho milionário Teodoro, vivido pelo Sérgio Brito. O Sérgio Brito era um cara péssimo, horrível, e ele tinha 2 filhas, Beatriz e Rafaela. A Beatriz, uma filha muito mais obediente, resiliente, vivida pela Ângela Leal, ela acaba engravidando de um funcionário do pai dela, um cara pobre, né? E ela tem a Letícia. E aí o cara fica doido, né? Porque a filha engravidou de um cara pobre e ele promete a Beatriz em casamento para um outro milionário. E esse milionário, ele fala que casa com a Beatriz somente se ela tiver um filho homem. Ele casa, assume o filho, mas tem que ser um filho macho, um filho homem. E aí ele topa, ele faz um acordo, né, com esse outro cara milionário aí. Só que quando a Beatriz tem o filho, né, o filho bastardo, porque eu acho que o Teodoro manda matar, dar fim no pai verdadeiro do filho que a Beatriz está esperando, é uma menina. Uma menina que recebe o nome de Letícia, e depois vai se transformar na Patrícia de Sabri. E aí o velho, ele não quer saber, porque se for uma filha menina, ele não consegue casar e sair da falência, porque ele é um velho milionário que está falindo. Se for assim, ele não vai conseguir cumprir o acordo, nem sair da miséria. Então ele cria um plano mirabolante
para poder conseguir esse acordo com o cara rico para que ele case e assuma o filho bastardo da sua filha. Ele tem uma funcionária que também está grávida, né? E ganha perto da filha dele, da Beatriz. Ela ganha o neném próximo do dia que a Beatriz também dá à luz. E ele acaba trocando as crianças. Então ele pega o filho da empregada, que é um homem, e entrega nos braços da Beatriz, dizendo que é o filho dela, e ela não sabe de nada. Não sabe que as crianças foram trocadas. E aí ele pega a Letícia e entrega como se fosse o filho da empregada. Pra que ninguém descubra nada, ele pega essa criança, a Letícia, né, e manda ela para fora do Brasil. Então ela cresce, é criada na Suíça. E aí, na Suíça, ela acaba conhecendo, se apaixonando, engravidando do Aquiles. O Aquiles é o namorado dela na Suíça. E aí, ele engravida ela e foge da responsabilidade. Aí, a gente descobre que o Aquiles é o neto, que não é neto de verdade, do Teodoro, que foi a criança que ele trocou. Então, assim, a Letícia é a neta verdadeira do velho safado, que é milionário. E aí ela pega e é mandada pra Suíça, se envolve com Aquiles, que vai pra lá sem saber que tem esse parentesco aí. Gente, é uma loucura, é meio complicado, mas aí a Letícia volta pro Brasil, tem que descobrir a verdadeira origem dela, o velho descobre quem ela é de verdade, tenta matar, ela se faz de morta, depois volta com uma outra identidade, que é uma mulher chamada Luísa. Enfim, parecia uma novelinha bem bacana da Record. É uma novela que eu tenho muita vontade de ver, uma novela que teve uma produção incrível no Recife, na Suíça. E foi isso, Vidas Cruzadas. Então nós tivemos uma novela que não tem nada a ver com a outra em 1965 e a outra no ano 2000. A segunda novela dessa lista, com nomes iguais, títulos iguais, é Roda de Fogo. Sim, a gente conhece Roda de Fogo daquela novela lá dos anos 80, que o Canal Viva já prometeu trazer algumas vezes. E ainda não cumpriu essa promessa, estamos esperando ansiosamente. Mas antes desse grande sucesso exibido na Rede Globo, nós tivemos Roda de Fogo, uma trama escrita pelo autor Sérgio Jockman, exibida pela Tupi em 1978, que era protagonizada pelo Oswaldo Loureiro e pela Eva Vilma. Era uma história meio baseada em Rei Lear, de Shakespeare, sabe? Que tinha aquelas 3 filhas, que ele não sabia para quem que ele ia deixar a herança. Tinha uma muito ambiciosa, uma menos ambiciosa, mais meiga, que gostava mais do pai por ele mesmo, sem ter tanto interesse assim na herança. Enfim, era uma história parecida, assim, inspirada em Rei Lear, e passou em 1978. E não tem absolutamente nada a ver com Roda de Fogo, de 1986, do Lauro César Muniz, que é a história de um homem irascível, nada fofo, nada simpático, que maltrata as pessoas e que descobre que tem uma doença fatal e aí começa a mudar algumas coisas na sua vida, que é um poderoso empresário, né, chamado Renato Vilar, feito pelo Tarcísio Meira, se apaixona pela juíza Lúcia Brandão, que tem todas as provas para colocar ele na cadeia, porque ele é um homem corrupto, né, que tá envolvido com corrupção, enfim. E uma novela muito bacana, uma história muito legal do Lauro César Muniz, que a gente está esperando no Canal Viva. Mas a Roda de Fogo da Tupi não tem nada a ver com a Roda de Fogo da Rede Globo, que foi ao ar em 1986. A terceira trama dessa lista é Razão de Viver. Lembram dessa novela, Razão de Viver, exibida pelo SBT em 1996? Pois é, a própria SBT já tinha exibido uma novela em 1983 com este mesmo título, Razão de Viver. Foi uma novela curtíssima, que durou acho que 2 meses. E depois, não sei por que cargas d'água, o SBT resolveu colocar o mesmo título dessa trama em Razão de Viver, de 1996, que foi protagonizada pela Irene Ravache e pela Adriana Esteves. Uma curiosidade, Razão de Viver, de 1996, já era uma remake de uma outra novela do SBT dos anos 80 que se chamava Meus Filhos, Minha Vida. Então, em vez de colocar o mesmo título, Meus Filhos, Minha Vida, na versão de 96, não. Pegaram o título de uma novela que nada tem a ver para batizar Razão de Viver com a Irene Ravache. Então, em 1983 e 1996, nós também tivemos na TV 2 novelas com o mesmo título. Pra que isso, gente? E aí, temos as quartas produções, né? Porque são 2 dessa lista, que é Viver a Vida. Viver a Vida, já é bem conhecida essa história, né?
de Viver a Vida. Foi primeiramente uma minissérie exibida pela Manchete em 1984, depois foi uma novela exibida pela Rede Globo em 2009. A novela foi protagonizada pela Thaís Araújo e o Thiago Lacerda, mais José Mayra, Aline Moraes, Matheus Solano, Lília Cabral, enfim. E a minissérie, ela foi protagonizada pelo Paulo Castelli, a Cláudia Magno e a Luíse Cardoso. Ambas as produções foram escritas pelo mesmo autor, pasmem, Manuel Carlos. A gente sabe que Manuel Carlos nunca foi muito criativo, né, para criar títulos, mas ele colocar o mesmo título em duas tramas, não tem condições, né, gente? Pra que viver a vida duas vezes? Pelo menos não foi tão descarado quanto o SBT, né? Não foi na mesma emissora. Foram emissoras diferentes, mas eles foram o mesmo autor. Eu não sei o que é pior, gente. Coloque aí nos comentários o que é pior. Se é o mesmo título com o mesmo autor, ou o mesmo título na mesma emissora, enfim. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou falar de Olho por Olho, né? Que foi o que me trouxe a esse tema aqui para conversar com vocês. Olho por Olho, primeiramente, foi uma novela da Manchete, exibida em 1988. Era uma novela forte, uma novela envolvente, como a maioria das produções da Manchete, que falava de prostituição masculina. Então, uma novela que eu tenho muita vontade de assistir, que tinha no elenco Mário Gomes, René de Vilmon. Aliás, temos um especial René de Vilmon, Por Onde Anda René de Vilmon, aqui no canal. Clica aqui em cima para você assistir. Tinha também a Beth Goulart, fazendo uma prostituta. Bom, era um elenco muito legal e parece que é uma história que era muito bacana também. Foi escrita pelo José Louzeiro, essa trama, e pelo Wilson Aguiar Filho. E aí, agora parece que nós teremos uma nova novela com esse título, né? O João Emanuel Carneiro, ele está produzindo uma trama para o horário das 21 horas da Rede Globo, que eu acredito que ela irá ao ar no final de 2021 ou talvez no início de 2022, não sabemos, porque a gente não sabe como é que vai ficar a programação de gravações de novelas da Rede Globo, né, por causa dessa pandemia, então tá tudo meio incerto. Mas a princípio, está programado para ir ao ar ainda em 2021, Olho por Olho. A nova novela de João Manuel Carneiro, que já tá prometendo muito, porque vai ter uma protagonista cega, né, uma deficiente visual, que será a princípio vivida pela Letícia Colim, e ainda teremos a grande Glória Pires como a grande vilã, né, a vilã da vez do João Manuel. A gente sabe que ele arrasa nos vilões, então não tenho dúvida nenhuma que se for mesmo a Glória Pires no papel de vilão com o João Manuel Carneiro, vai ser mais um marco. E pra cereja do bolo, a gente ainda tem o meu amado Humberto Carrão. Esse elenco tá me deixando bem ansioso, eu confesso pra vocês. Mas, como se não bastasse, temos duas Olho por Olho na história da teledramaturgia em breve. Nós tivemos em 93 Olho no Olho. Foi uma novela da Rede Globo, exibida às 19 horas, do Antônio Calmon. Mas como a gente tem aí esse no, né, e esse por, vamos dizer que são títulos muito parecidos, mas ainda assim diferentes. Então foi por causa de Olho por Olho que eu resolvi fazer esse vídeo. E eu adoro essas curiosidades, eu espero que você também goste, espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, me segue nas redes sociais, compartilha esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau!